Bem-vindos ao PH Leituras. Contos Fluminenses, da obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, editora Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. Miss Dollar, capítulo 6. Correram assim 3 meses. A corte de Mendonça não adiantava um passo, mas a viúva nunca deixou de ser amável com ele. Era isto o que principalmente retinha o médico aos pés da insensível viúva. Não abandonava a esperança de vencê-la. Algum leitor conspícuo desejaria antes que Mendonça não fosse tão assíduo na casa de uma senhora exposta às calúnias do mundo. Pensou nisso o médico e consolou a consciência com a presença de um indivíduo, até aqui não nomeado por motivo de sua nulidade, e que era nada menos que o filho da senhora Dona Antônia e a menina dos seus olhos. Chamava-se Jorge, esse rapaz, que gastava 200.000 réis por mês, sem os ganhar, graças à longanimidade da mãe. Frequentava a casa dos cabeleireiros, onde gastava muito tempo com uma romana. Frequentava a casa dos cabeleireiros, onde gastava mais tempo que uma romana da decadência às mãos das suas servas latinas. Não perdia representação de importância no alcazar. Montava bons cavalos e enriquecia com despesas extraordinárias as algibeiras de algumas damas célebres e de vários parasitas obscuros. Calçava luvas da letra E e botas número 36. 2 qualidades que lançava à cara de todos os seus amigos que não desciam do número 40 e da letra H. A presença desse gentil pimpolho achava Mendonça que salvava a situação. Mendonça queria dar essa satisfação ao mundo, isto é, à opinião dos ociosos da cidade. Mas bastaria isso para tapar a boca aos ociosos? Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo como à assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Não. Amava a mãe. Tinha um capricho por Miss Dollar. Gostava da boa música e lia romances. Vestia-se bem, sem ser rigorista em matéria de moda. Não valsava. Quando muito dançava alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. Não falava muito, mas exprimia-se bem. Tinha um gesto gracioso e animado, mas sem pretensão nem faceirice. Quando Mendonça aparecia lá, Margarida recebia-o com visível contentamento. O médico iludia-se sempre, apesar de já acostumado com essas manifestações. Com efeito, Margarida gostava imenso da presença do rapaz, mas não parecia dar-lhe uma importância que lisonjeasse o coração dele. Gostava de o ver como se gosta de ver um dia bonito, sem morrer de amores pelo sol. Não era possível sofrer por muito tempo a posição em que se achava o médico. Uma noite, por um esforço de que antes disso se não julgaria capaz, Mendonça dirigiu a Margarida essa pergunta indiscreta. Foi feliz com seu marido? Margarida franziu a testa com espanto e cravou os olhos nos do médico, que parecia continuar mudamente a pergunta. Fui, disse ela no fim de alguns instantes. Mendonça não disse palavra. Não contava com aquela resposta. Confiava demais na intimidade que reinava entre ambos e queria descobrir por algum modo a causa da insensibilidade da viúva. Falhou o cálculo. Margarida tornou-se séria durante algum tempo. A chegada de Dona Antônia salvou uma situação esquerda para Mendonça. Pouco depois, Margarida voltava às boas,
e a conversa tornou-se animada e íntima como sempre. A chegada de Jorge levou a animação da conversa às proporções maiores. Dona Antônia, com os olhos e ouvidos de mãe, achava que o filho era o rapaz mais engraçado deste mundo. Mas a verdade é que não havia em toda a cristandade espírito mais frívolo. A mãe ria-se de tudo quanto o filho dizia. O filho enchia só ele a conversa, referindo anedotas e reproduzindo ditos e cestros de Alcazar. Mendonça via todas essas feições do rapaz e aturava-o com resignação evangélica. A entrada de Jorge, animando a conversa, acelerou as horas. Às 10 retirou-se o médico acompanhado pelo filho de Dona Antônia, que ia cear. Mendonça recusou o convite de que Jorge lhe fez e despediu-se dele à Rua do Conde, esquina da do Lavradio. Nesta mesma noite, resolveu Mendonça dar um golpe decisivo. Resolveu escrever uma carta a Margarida. Era temerário para quem conhecesse o caráter da viúva, mas com os precedentes já mencionados era loucura. Entretanto, não hesitou o médico em empregar a carta, confiando que, no papel, diria as coisas de muito melhor maneira que de boca. A carta foi escrita com febril impaciência. No dia seguinte, logo depois do almoçar, Mendonça meteu a carta dentro de um volume de George Sand, mandou-o pelo moleque a Margarida. A viúva rompeu a capa do papel que embrulhava o volume e pôs o livro sobre a mesa da sala. Meia hora depois, voltou e pegou no livro para ler. Apenas o abriu. Caiu-lhe a carta aos pés. Abriu-a e leu o seguinte: qualquer que seja a causa de sua esquivança, respeito-a. Não me insurjo contra ela, mas se não me é dado insurgir-me, não me será lícito queixar-me? Há de ter compreendido o meu amor, do mesmo modo que tenho compreendido a sua indiferença. Mas, por maior que seja essa indiferença, está longe de ombrear com o amor profundo e imperioso que se apossou de meu coração quando eu mais longe me cuidava dessas paixões dos primeiros anos. Não lhe contarei as insônias e as lágrimas, as esperanças e os desencantos, páginas tristes deste livro que o destino põe nas mãos do homem para que as duas almas o leiam. É-lhe indiferente isto. Não ouso interrogá-la sobre a esquivança que tem mostrado em relação a mim. Mas por que motivo se estende essa esquivança tanto mais? Na idade das paixões férvidas, ornada pelo céu com uma beleza rara, por que motivo quer esconder-se ao mundo e defraudar a natureza e o coração de seus incontestáveis direitos? Perdoe-me a audácia da pergunta. Acho-me diante de um enigma que o meu coração desejaria decifrar. Penso, às vezes, que alguma grande dor a atormenta e quisera ser o médico do seu coração. Ambicionava, confesso, restaurar-lhe alguma ilusão perdida. Parece que não há ofensa nesta ambição. Se, porém, essa esquivança denota simplesmente um sentimento de orgulho legítimo, perdoe-me se ousei escrever-lhe quando seus olhos expressamente mo proibiram. Rasgue a carta que não pode valer-lhe uma recordação, nem representar uma arla. A carta era toda de reflexão. A frase fria e medida não exprimia o fogo do sentimento. Não terá, porém, escapado ao leitor a sinceridade e a simplicidade com que Mendonça pedia uma explicação que Margarida provavelmente não podia dar. Quando Mendonça disse a Andrade haver escrito a Margarida, o amigo do médico entrou a rir despregadamente. Fiz mal? Perguntou Mendonça. Estragaste tudo. Os outros pretendentes começaram também por carta. Foi justamente a certidão de óbito do amor. Paciência, se acontecer o mesmo, disse Mendonça, levantando os ombros com aparente indiferença.
mas eu desejava que não estivesse sempre a falar nos pretendentes. Eu não sou pretendente no sentido desses. Não queria casar com ela? Sem dúvida, se fosse possível, respondeu Mendonça, pois era justamente o que os outros queriam. Casar-te-ias e entrarias na mansa posse dos bens que lhe couberam em partilha e que sobem a muito mais de 100 contos. Meu rico, se falo em pretendentes, não é por te ofender, porque um dos 4 pretendentes despedido fui eu. Tu? É verdade, mas descansa. Não fui o primeiro, nem ao menos o último. Escreveste? Como os outros. Como eles, não obtive resposta. Isto é, obtive uma. Devolveu-me a carta. Portanto, já que lhe escreveste, espera o resto. Verás se o que te digo é ou não exato. Estás perdido, Mendonça. Fizeste muito mal. Andrade tinha essa feição característica de não omitir nenhuma das cores sombrias de uma situação, com o pretexto de que aos amigos se deve a verdade. Desenhado o quadro, despediu-se de Mendonça e foi adiante. Mendonça foi para casa, onde passou a noite em claro.